Graça e paz, amados. É pela graça e misericórdia do Senhor que estamos aqui para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E hoje com o tema Firmeza na vocação em qualquer situação. E para examinarmos, estaremos vendo o versículo que está em 2 Pedro 1,10, do qual servirá de base para a nossa reflexão de hoje. Está escrito assim: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Amados, o apóstolo Pedro, neste versículo, está exortando os cristãos daquela época sobre o contexto das boas obras. E é óbvio que esta exortação se estende também a nós hoje, e a todos, futuramente, que possam surgir em cada geração que, permitindo Deus, possa haver. Mesmo sabendo, por meio das próprias Escrituras Sagradas, de que não somos e nem seremos salvos pelas boas obras que fizermos ou estamos a fazer no presente, ou ainda que venhamos a fazer, o fato é que, verdadeiramente, somos salvos pela graça de Deus. Está escrito assim em Efésios 2, no versículo 6 ao 10. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Não podemos, contudo, ignorar o fato de que, apesar de não sermos salvos pelas boas obras que fizermos ou fazemos, estas boas obras comprovam em parte este fato, ou seja, de que estamos sendo salvos, e então elas testemunham a outros de que realmente algo mudou e vem mudando em nós, e que deixamos ou estamos deixando de ser o que éramos e passamos a ser o que Deus queria e ainda quer que sejamos. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 17 a 21. Está escrito assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amados, fomos criados para as boas obras. Porém, devido ao pecado, praticamos ou praticávamos as más obras, contra Deus e contra os nossos semelhantes. Efésios 2:10 em diante diz assim: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e não naquela época que vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças,
O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amados, ao recebermos a Cristo, recebemos um novo Espírito, um novo modo de andar e viver, com novos sonhos, desejos e objetivos, todos estabelecidos e dirigidos por Deus e seus propósitos que são eternos. Devido ao fruto do seu Espírito que a cada dia é gerado e frutificado em nós, dando vazão a este novo ser aparente e manifestado a todos quantos conosco se relacionar. Está escrito assim em Gálatas 5, do versículo 16 ao 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amados, isso significa que a partir do momento que o Espírito Santo verdadeiramente passou a produzir do seu fruto em nós deixaremos de pensar os nossos pensamentos e passamos a pensar e praticar os pensamentos de Deus. Nós passamos a priorizar o propósito de Deus em nossas vidas. Nós viveremos para Deus e para o seu propósito. Nós passamos então a pertencer a Deus e ao seu propósito. E assim, conforme o seu chamado, estaremos caminhando segundo os pensamentos de Deus, segundo os planos de Deus para nós e por meio de nós, para que eles verdadeiramente venham a se realizar, venham a ser consumados conforme é o propósito de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, se passamos a ter a mente de Cristo, então passaremos a andar como Cristo andou quando por aqui esteve. Passaremos a buscar o que Ele buscou. Passaremos a valorizar o que Ele valorizou. Passaremos a anunciar e a falar sobre os assuntos que Ele falou. Então, já não viveremos mais nós, mas Cristo viverá em nós. Assim como o apóstolo Paulo cita esta exortação em Gálatas 2:20. E o que o exorta também o apóstolo Pedro é que esta prática deve por nós ser mantidas e multiplicadas, pois assim sendo, estaremos sempre seguros, andando pelo caminho correto e aplainado por Deus, para que nunca venhamos dele a se desviar ou tropeçar. Pois quanto mais sementes plantarmos no Espírito, mais colheremos do Espírito,
para as nossas vidas e juntamente também estaremos abençoando outras vidas. Vejamos em Gálatas 6, do versículo 7 ao 10, o que está escrito. Diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. As boas obras não nos salvam, mas indicam e confirmam que estamos sendo salvos. Salvos em Cristo, que é o autor de toda boa obra. Em Romanos 6, do versículo 1 ao 23, está escrito assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que lhe colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, não fomos chamados por Deus pelo que somos, mas sim pelo que poderemos vir a ser nele e com ele. E fomos chamados para viver essa liberdade plena em Cristo e estarmos por meio desta liberdade livres, verdadeiramente vivendo em unidade espiritual, para que o mundo saiba e reconheça que somos filhos de Deus, enviados por Deus. No Evangelho, segundo João, no capítulo 17, do versículos 17 a 26, está escrito assim:
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Em Colossenses 3:15 e 17 também está escrito assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Amados, o que nós procuramos fazer através desta série, Momentos na Eternidade, é isto, amados. É fazer com que possamos estar aprendendo a viver em paz e a viver em unidade, como membros de um só corpo. E poder estar agradecendo a Deus todos os dias por isto, pelo que Ele nos ensina. Poder fazer com que Ele habite ricamente em nós, que a palavra dEle habite em nós, e que através deste habitar em nós, nós possamos estar ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, e cantando hinos, cantando salmos, novos cânticos espirituais com a nossa vida, amados. Cada vez que nós colocamos em prática um princípio de Deus, cada vez que nós obedecemos um mandamento de Deus, um conselho de Deus, nós estamos cantando a Ele um novo cântico espiritual com as nossas vidas. As nossas vidas se tornam instrumentos musicais aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus. E então nós agradecemos a Deus por esta transformação. Que nós possamos estar aprendendo, para que possamos estar também ensinando, para que possamos estar cada vez mais nos unindo como verdadeiramente devemos nos unir, nos tornando verdadeiramente um só corpo, independente de quantos membros este corpo tenha. Tudo que nós fizermos, seja verdadeiramente em palavra ou em ação, fazendo em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que nós possamos verdadeiramente pensar nisso, amados. E não só pensar, mas constatar a realidade e a necessidade deste fato e colocarmos então em prática. E que tudo seja para glorificar ao Deus Pai, para glorificar a Jesus Cristo e também ao Espírito Santo, que tanto nos ajuda e nos auxilia, nos inspirando a fazer aquilo que alegra o Pai, que dá prazer ao Pai. Amados, quero deixar aqui um pensamento em relação a esta reflexão. Se andarmos com a palavra e pela palavra, em passos firmados na verdade que ela é, jamais tropeçaremos em nossos enganos, formados em nossa subjetiva verdade. Amados, que a graça de Deus, que a paz de Cristo, que o amor de Deus possa superabundar em nossas vidas e que nós possamos estar aprendendo a viver em unidade e estar colocando em prática tudo aquilo para o qual fomos chamados. Que nós possamos estar realizando o querer de Deus com firmeza na vocação da qual fomos chamados em qualquer situação. Quero aqui pedir a Deus
permitindo Ele que nós possamos estar de volta brevemente para mais uma reflexão em momentos na eternidade. Eu deixo aqui o abraço do pastor, do irmão, do amigo Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.